Saudações grêmio-pedistas. Inicia-se o primeiro Legado Tricolor, o podcast da Enciclopédia do Grêmio. Assim como no site, nosso objetivo é preservar a história do Grêmio. Presentes hoje, eu, Vitor Lapoli. Boa noite, Diego Salton. Boa noite. Boa noite, Júnior Moraes. Boa noite, galera. E Maicon André, boa noite. Boa noite a todos os gremistas. Tá, a gente vai iniciar falando da vitória do Grêmio no dia de hoje, 23 de maio, dia que está sendo feita a gravação, por 1-0 sobre o Defensor do Uruguai. Júnior, conta pra nós como é que foi essa partida. A partida foi praticamente o que o Grêmio tem feito todos os jogos. Muita posse de bola, toque pro lado, toque pro outro, volta pro meio, volta pra trás e pouca finalização. Algo que tem preocupado bastante. Mas ganhamos, é o que é importante. Mas tem que finalizar mais, tem que ser mais agudo. Esse é o meu ponto de vista nessa partida. Diego, tu acha que a presença do Everton tá fazendo muita falta, né? A não presença dele, a ausência do Everton tá fazendo muita falta pro Grêmio na construção de jogadas para fazer mais gols, como o Grêmio estava fazendo 4 gols por partida? Bom, pessoal, eu vejo que mesmo com o Everton nós estamos tendo esse problema de finalizações no seguinte sentido: o toque de bola ele é muito importante, e a posse de bola também é importante dentro de uma partida de futebol, mas efetivamente nós temos um problema, e ele vinha já do ano anterior. Fomos campeões da Libertadores, mas da mesma forma nós já vemos trazendo esse problema dentro do Grêmio, que é muito toque e pouca finalização. Mas, de fato, nós estamos levantando taças dessa forma, então ela pode continuar, mas ela preocupa no seguinte sentido: nós temos jogos de mata-mata, onde uma partida tem que ser decidida em um jogo, né? É óbvio que essa situação de muita posse de bola, muito toque e pouca finalização, ela acaba prejudicando o clube, né? Porque nós podemos daqui a pouco precisar de um resultado como nós precisamos na Copa do Brasil do ano passado contra o Cruzeiro, e ficar só no toque de bola e o tempo de partida acabar, né? Mas eu tenho fé aí que nós vamos levantar taças mesmo com problemas eventuais aí nas finalizações. Diego, sim, só para concluir, a respeito dessa questão da dificuldade de marcar gols, tu acredita que para a Copa do Brasil e para a Libertadores ela não vai atrapalhar tanto, ela atrapalharia mais no Brasileiro, onde é necessário vencer com uma maior regularidade? É que, na verdade, o Campeonato Brasileiro é fácil essa inefetividade, vamos dizer, nas finalizações, porque nós temos aí o jogo contra o Internacional, que foram um empate, na minha opinião, pontos perdidos, né? Contra o Atlético Paranaense, contra o Internacional e agora contra o Paraná, que tinha tomado 4-0 do Corinthians. Não foi porque o Grêmio jogou mal, e nem porque o Grêmio não dominou um jogo. Pelo contrário, se olhar, por exemplo, a posse de bola, nós temos, em determinados jogos, chega que nem o jogo de hoje, nós passamos dos 70%. Isso só quer dizer o quê? O Grêmio domina o jogo, mas ele não consegue tornar aquela posse de bola efetiva na questão de gols. Nós temos alguns jogos em específico, como contra o Santos, o 5-1, que o Grêmio conseguiu tornar a posse de bola e o controle de jogo em transformar aquilo em gols, mas nós estamos tendo dificuldade esse ano. Isso vem, se nós formos analisar, os próprios jogos contra o Independiente, que era inferior ao Grêmio, são exemplos disso, né, pessoal? O Maicon, comenta pra gente como é que foi a jogada do gol do Grêmio. Bom, eu vi pouco a jogada ali, eu só vi que o Luan recebeu a bola de fora da área, ele estava bem afastado do bico da área, então ele olhou para o gol, viu que o goleiro talvez estava um pouco distraído, esperando talvez um cruzamento na área, ele chutou direto para o gol e fez um bonito gol, Victor. Alguém chegou a verificar quem que deu passe para ele? Ramiro recebeu na ponta direita, fez que ia cruzar e devolveu pro Luan, que estava um pouco mais pro centro, mas também na ponta direita, e aparecia que o Luan ia cruzar a bola, mas daí ele acabou chutando em gol e fez um belo gol. O goleiro ia sair pro centro da área para defender um possível cruzamento e acabou sendo prejudicado na mal saída dele. Talvez o nome que gerou mais expectativa na partida de hoje foi o do Tony Anderson. Alguém chegou a verificar como é que foi a presença dele no time do Grêmio hoje? Na verdade, eu vejo que de todos, né, eu até brinco, né, o Tony Anderson é uma boa aquisição do Grêmio. A troca dele pelo Edilson, né, pessoal, foi uma troca boa junto com o Alisson. Eu acho que vai ser efetivo.
mas ele não vem apresentando aquele futebol que no começo eu acreditei que ele ia apresentar. Mas ele é muito promissor, eu acho que ele vai dar muito bem ainda, vai dar muitas alegrias ainda pro torcedor do Grêmio. Júnior, tu faz uma passagem rápida para nós aí, questão de posse de bola, chute a gol, como é que foram os números do Grêmio nessa partida? Claro, mas antes eu queria retomar no Tony Anderson. Eu acho que ele tá jogando fora da posição dele. Qual tu acha que seria a posição dele? Ele teria que jogar parecido com o que o Luan faz, entre as linhas, ou até na parte ali do Everton, mas no caso, não na esquerda, na direita, onde fica mais o Ramiro. Centralizado não é a dele. Essa é a minha opinião. Gostaria de ver. Ele é um jogador mais de ponta, então. Sem dúvida. Eu acho que ele é um jogador mais de fazer a jogada mais vertical, mais em direção ao gol ali, e não de costas pro gol, que nem ele tem jogado. Hoje, praticamente, ele não tocou na bola. Foi bem ruim. Mas voltando às estatísticas que tu pediu, o Grêmio hoje teve 78% de posse de bola. Ele finalizou 13 vezes, sendo que só 2 acertou o gol. O Grêmio trocou 667 passes corretos e mais 44 erros. Só para fazer um paralelo, a equipe adversária trocou 80 passes. É algo absurdo. O Grêmio fez 4 cruzamentos certos e 24 errados. Parece que está tentando achar a cura do problema de gols cruzando bola na área, mas muito mal feitos os cruzamentos. E o desarme, o Grêmio teve 12 desarmes corretos contra 10 do time adversário. Maicon, como é que terminou o grupo do Grêmio, que é o grupo 1? O Grêmio chegou a 14 pontos na primeira colocação, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. É um dos poucos times que está invicto nessa Libertadores, juntamente com o River Plate, com o Flamengo, somente esses 3 times estão invictos na Libertadores, e o Grêmio terminando com 14 pontos, fica apenas atrás do Palmeiras, que terminou a primeira fase com 16 pontos. Então o Grêmio é a segunda melhor campanha geral da Libertadores 2018. Um número que eu vi aqui que é importante ser destacado, que a defesa do Grêmio é a melhor defesa dessa Libertadores, com apenas 2 gols sofridos. Qual marca importante o Grêmio atingiu hoje vencendo, Diego? Bom, eu destaco a principal marca, é uma marca histórica dentro do futebol brasileiro, que é a 91ª vitória da história, e nós, com isso, nós estávamos na mesma posição, vamos dizer assim, do São Paulo, que também tinha 90 vitórias. Com a vitória de hoje, nós assumimos a ponta, somos o clube com mais vitórias na história da Libertadores. Isso demonstra, quando sempre se disse o Grêmio é a cara da Libertadores, alguns ali, como o próprio São Paulo com 3 Libertadores, se sentia superior nesse sentido. O Grêmio conquista a Libertadores, conquista essa marca histórica, agora é o clube com mais vitórias, com mais títulos, com mais participações, e vai saber o que nos espera ainda em 2018, né, pessoal? Certo. Diego, a gente está com quantos membros ativos hoje na Grêmiopédia? Hoje nós temos 11 membros ativos dentro da Grêmiopédia, e digo ativos no sentido de estão fazendo edições mensais. Então, quem ingressa ali no site para dar uma analisada, vai ver que todas essas estatísticas que a gente está apresentando, que a gente apresenta durante o programa, elas são do próprio site, boa parte delas, né? Algumas coisas, por exemplo, do jogo de hoje, a gente vai pegar, por exemplo, no Footstats e em outros locais. Mas eu digo assim, as estatísticas gerais e principalmente históricas são da própria Grêmiopédia, boa parte delas, e são atualizadas pelos próprios membros. Então, quando a gente diz membros ativos, é um membro que aconteceu o jogo hoje, entrou lá no site. O Edson, por exemplo, que é um dos nossos editores, já fez a edição das estatísticas da Libertadores e já está disponível para o pessoal que quiser consultar. Certo. O Rafael Alves, que é um dos membros ativos do nosso projeto, da Grêmiopédia, ele gostaria de estar hoje aqui presente conosco, não foi possível, mas aí ele, a seguir, ele vai comentar marcas que 3 jogadores nossos alcançaram, marcas redondas que alcançaram na partida de hoje contra o Defensor. Boa noite, equipe Grêmiopédia, boa noite, torcida tricolor. 23 de maio entrou para a história do Grêmio, não só pela vitória com o gol de Luan em cima do Defensor do Uruguai, 1-0, e tornando o Grêmio a equipe com a segunda melhor campanha na primeira fase. Além disso, essa partida entrou para a história porque tornou o Grêmio a equipe brasileira com mais vitórias na história da Libertadores. Em 175 jogos,
são 91 vitórias. Ultrapassou aí o São Paulo, que tem 90 vitórias. Então se torna aí a equipe brasileira com mais vitórias na história da Libertadores. Além disso, outros números interessantes. O zagueiro Bressan, jogando a partida de ontem, ele chegou ao número de 5 Libertadores pelo Grêmio. 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. Isso não se repetia desde a época de Darley, Roger e companhia. Então, parabéns ao Bressan pela marca. E ele que completou 140 jogos oficiais pelo Grêmio na partida contra o Defensor. São mais 2 amistosos, que dá aí o total de 142 partidas pelo tricolor. Outro número interessante na partida deste dia 23 de maio de 2018 é o número de jogos do Renato Portaluppi como treinador do Grêmio na Libertadores. Agora são 30 jogos na Libertadores comandando o Grêmio. Em segundo lugar, segue Tite com 22 jogos. Outro destaque foi o meia Ramiro, que chegou ao número de 230 jogos com a camiseta do Grêmio, sendo 29 na Libertadores. Ele se torna, então, o 7º jogador com mais jogos no Grêmio pela Libertadores. Ele está empatado com o lateral direito Arce, os dois têm 29 jogos, mas o Ramiro, por estar em atividade ainda, fica na frente, então se torna o 7º e pode chegar aí a mais jogos com o Grêmio na Libertadores. Mais um jogador que celebrou uma marca importante no jogo contra o Defensor foi o lateral esquerdo Marcelo Oliveira, que chegou à marca de 150 jogos com a camiseta tricolor. Lateral esquerdo Marcelo Oliveira, chegando aí uma marca importante, né? 150 jogos. E também vale destacar o argentino, o zagueiro Kahneman, que chegou à marca de 100 jogos nesta partida da Libertadores. Kahneman aí tem 2 gols marcados, 100 jogos com a camiseta do Grêmio. Quero agradecer então o convite para participar desse podcast aí, Legado Tricolor. É uma honra, né, fazer parte desse podcast falando sobre o Grêmio. Trouxemos aí números, né, desse último jogo aí contra o Defensor, o último jogo da primeira fase. Agora a gente aguarda aí as oitavas de final. Vamos em busca do tetra da Libertadores. Vamos Grêmio. Um abraço para todos da equipe. Valeu! Maicon, conta para nós as estatísticas do confronto do Grêmio contra o Defensor. O Grêmio fez sua 7ª partida contra o Defensor na noite de hoje. Chegamos à 3ª vitória, são 2 empates e 2 derrotas também. O primeiro jogo do Grêmio contra o Defensor na história foi no dia 25 de janeiro de 77. O Grêmio vencia por 5-0 em partida amistosa no Estádio Olímpico. Hoje nós chegamos à 7ª partida, gol de Luan. Um dado interessante, Victor, é que o Luan chegou também hoje ao 8º gol na temporada, se igualando ao Everton. Então Everton e Luan são os artilheiros do time na temporada. Alguém chegou a somar ali que número de gol foi esse do Luan, né, pela camisa do Grêmio? Essa informação, infelizmente, eu não tenho aqui. Acho que é 65, ele tá a 9 do Renato. Eu tenho dúvida se é 64 ou 65 agora. Pessoal, uma questão interessante até para comentar a respeito do Defensor. A gente fala muito na questão de Peñarol e Nacional e acaba esquecendo que existem outros clubes dentro do Uruguai que também são tradicionais, que também são importantes. O Defensor, ou o Defensor, no caso, o Danúbio, são clubes que dentro do histórico da Libertadores e até do futebol internacional não tem muita força, mas que são dentro do Uruguai tradicionais. E o Defensor, ou Defensor, vou utilizar o termo Defensor, que eu estou acostumado a falar, ele tem uma estatística muito boa contra o Grêmio, em comparação, por exemplo, com o Nacional e o Peñarol, que não tem uma estatística tão boa. Se nós formos analisar ali, o Defensor tem 3 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Dentro de uma estatística contra os clubes uruguaios, é um dos que tem o melhor retrospecto contra o Grêmio. Sim. Maicon, tu chegou a separar os números do Grêmio contra os times uruguaios na história? O gol do Luan foi o número 65. O Luan marcou em 2014 9 gols, 2015 18 gols, em 2016 12, 2017 18 gols e atualmente 8 gols na temporada 2018. Sim, hoje foi a partida dele número 213.
1937 com a camisa do Grêmio, então o 65º gol. Mais um dado sobre o Defensor é o fato de que ele foi o primeiro clube estrangeiro a ganhar do Grêmio dentro do Olímpico, dentro da Libertadores. Dado muito interessante, acho que quase ninguém imaginava como um clube esse que as pessoas mal sabem que existe teriam feito dessa enormidade, né? A maioria vai pensar que é um Boca Juniors, um River Plate, né? Um Peñarol, um time assim, mas foi o nosso adversário dessa noite que não fez frente ao Grêmio, mas o Grêmio suou para ganhar aí de 1-0, né? Gol do Luan. É outro detalhe interessante, né? Essa vitória do Defensor contra o Grêmio foi em 1982. Grêmio, que em 81 tinha sido campeão brasileiro. Dado interessante. Então, na verdade, o Grêmio não é de hoje que o Defensor sempre deu um trabalhinho aí pro Grêmio na história, não é um dos clubes mais fáceis de se enfrentar. E o Defensor, ele enfrentou o Grêmio em momentos, assim, importantes da nossa história, né? O primeiro confronto foi em 77, o ano que o Grêmio conseguiu, após tanto tempo, vencer novamente o Campeonato Gaúcho, né? Então, 25 de janeiro de 77, o primeiro confronto entre Grêmio e Defensor, 5-0 no Estádio Olímpico, em partida amistosa. Aí o segundo jogo do confronto, aí válido por um jogo oficial, por Libertadores, em 82, primeira vez que o Grêmio disputou uma Libertadores, né? E o Grêmio enfrentou duas vezes o Defensor e empatou 0-0 na casa deles, né? E no estádio Centenário, e perdeu em casa por 2-1. E aí depois o Grêmio só foi enfrentar o Defensor em 2007, quando a gente foi vice-campeão da Libertadores. O Grêmio perdeu lá e ganhou em casa, perdeu lá por 2-0 e ganhou em casa por 2-0. E agora, novamente num grande momento da nossa história, o Defensor está cruzando os nossos caminhos. Espero, né, que traga a sorte, dessa vez com um empate e uma vitória, né? O Grêmio líder do grupo, segunda campanha, né, Maicon, geral? Isso, 14 pontos, apenas atrás do Palmeiras com 16. Eu tenho aqui a estatística Grêmio contra times uruguaios. O Grêmio chegou hoje à partida número 77, são 40 vitórias, 25 empates e 12 derrotas, aproveitamento de 62,8%. Bom, acredito que agora a gente pode comentar o próximo confronto do Grêmio, que é válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai até o Ceará para enfrentar o Ceará, domingo às 19 horas. Posso fazer um último comentário? Com certeza. Só para trazer uma informação interessante a respeito, porque já foi passado a questão dos jogos históricos do Defensor. E contra um outro clube grande do Uruguai, como o Nacional. Se nós vamos analisar o histórico do Grêmio contra o Nacional, só a título de exemplo, para ver como jogar contra o Defensor não é uma situação fácil. O Grêmio contra o Nacional do Uruguai tem 13 vitórias, 7 empates e 1 derrota na história. Só. Sim. Realmente é uma pedra no nosso sapato, que não chegou a fazer grande diferença, mas é um adversário que sempre está incomodando quando cruza com o Grêmio. Sempre está incomodando, por isso é importante a vitória contra ele, sem dúvida nenhuma. Me lembro de 2007, que a gente foi até os pênaltis, né, para poder passar por eles. Foi 4-2 nos pênaltis. Deus nos acuda aquele jogo. Nunca foi um adversário fácil. Nós temos adversários históricos. O Paraná do último jogo é um exemplo disso. São adversários que não têm um grande prestígio, mas são adversários que dentro da história ali tiveram uns momentos ali que deram trabalho pro Grêmio. O Goiás é outro clube que não é tão grande e que costuma incomodar. Esse ano foi diferente, né? A gente conseguiu vencer as duas partidas, né? A primeira por 2-0 na casa deles e a segunda por 3-1, o Grêmio já utilizando um time misto, né? E o que vocês estão achando, assim, num geral, nesse 2018, de como a forma como o Renato está escolhendo os jogadores, né, entre Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, até Campeonato Gaúcho, que ali já tinha iniciado Libertadores, quando se concluiu, né, com o título. O que vocês acharam de Grêmio quando o título já estava praticamente ganho, e mesmo assim ir com força máxima contra o Brasil de Pelotas? O que vocês acham disso? Bom, pessoal, vou começar aqui fazendo o meu comentário. Para começar, o nosso ano foi muito complicado, né? Nós não podemos deixar de destacar isso. Tudo que o Grêmio passou desde o primeiro momento, tendo que colocar o time de transição porque não teve opção, o Campeonato Gaúcho iniciando de forma já frenética com os clubes do interior, que já estavam se preparando, o
o time de transição não conseguindo vencer, o Grêmio tendo que antecipar o seu retorno, já começa o primeiro jogo perdendo. Foi uma situação muito conturbada esse início do Grêmio. E eu vejo que, para o bem ou para o mal, o que o Renato mexe está dando certo. Olha o que foi o primeiro jogo da final da Libertadores lá. Colocaram o Cícero, colocou o Jael, e quem é que fez o gol? Quem é que deu passe? Quem é que resolveu a situação? Então, assim, eu até fico um pouco receoso de criticar, mas tá complicado a questão do Madison, a questão do Michael Suel. São jogadores ali que não estão rendendo e eles continuam dentro do time. Eu não sei se não é nesse momento uma ideia equivocada do Renato. O Renato, ano passado, ele insistiu muito em Fernandinho, bem no final do ano ele insistiu muito em Cícero, que até fez o primeiro gol da final da Libertadores, né? E aí esse ano talvez seja as últimas tentativas dele com o Michael Suel antes de devolver para o São Paulo, né? Porque o contrato deve se encerrar agora na metade do ano. Mas é um contrato que até agora não se justificou, né? Infelizmente, Sim. Nós sempre torcemos por bons jogadores. Sim, com a opinião do resto do pessoal. O Michael Suel ainda não fez gol, diferente do Cícero, que estava, mesmo sendo muito criticado, ele volta e meia marcou gols, né? Tanto gol importante ano passado, como marcou gols esse ano também. E o Michael Suel, ele fez a 12ª partida hoje e também não mostrou a que veio. Eu não vejo o fato dele não fazer gol ser o que mais torna ele um jogador que a gente tá não gostando. Que nem, por exemplo, o Jael não é o cara que mais faz gols, mas o que ele dá de passe para gol, o que ele se posiciona, as outras benfeitorias que ele traz dentro do jogo eu não vejo no Michael Suel. Então eu acho que ele, nesse momento, ele tá assinando a carta dele de demissão. Eu vou dizer para vocês, só um comentário antes do Michael. Eu vou dizer para vocês, eu vejo que o Madison, ele tem um potencial um pouco mais. Eu acho que dá para investir um pouco mais no Madison, porque dentro da lateral no futebol brasileiro nós não temos muitas opções. Os laterais dentro do futebol brasileiro é uma posição muito precária. Se é bom, eles tiram da lateral. A primeira coisa que se faz na base e no início da carreira dos jogadores é tirar eles da lateral quando eles são bons o suficientes para ocupar outras posições. E aí o que acontece? Nós temos uma carência na lateral, né? E é uma carência histórica. Então, dentro do cenário do futebol brasileiro, o Madison demonstra alguma efetividade. Mas o Michael Suel, e aí a diferença dele pro Jael, por exemplo, que foi criticado, não demonstra a mesma vontade de jogar, na minha opinião. Michael, assim, fazer um questionamento antes de tu dar a tua opinião a respeito dessa questão de como o Grêmio tá escolhendo esse ou aquele para jogar, como esse ou aquele está se saindo. O Júnior, ele comentou a respeito do Jael. O Michael, tu acha que hoje, quem que merece mais estar sendo titular? É o Jael ou é o André? Olha, Victor, eu realmente tenho uma opinião sobre o Jael assim, que o Jael é aquele jogador que nós gostamos de assistir jogar, por conta do quê? Eu entendo que ele tem uma limitação técnica muito grande, mas essa é uma opinião particular, né? Eu vejo assim ele não como aquele jogador que tem aquela explosão, que consegue fazer um drible, fazer uma jogada inesperada. Ele é um jogador bem burocrático, mas uma coisa que eu vejo bem diferencial num jogador, que sempre me chama atenção, é a questão da vontade dele em campo, né? Então eu vejo que o Jael tem bastante essa vontade, ele cumpre um papel interessante do pivô, aquele cabeça de área, moda antiga. Então eu acho que ele é um jogador para grupo bem interessante assim. Com relação ao Michael Suel, esse é um jogador que eu tenho um certo receio assim, quando eu vejo ele na escalação, porque eu não sei se falta um pouco de qualidade técnica para ele. Me parece que ele é até um jogador que consegue fazer um drible, ter uma velocidade, mas talvez o estilo de jogo dele não favoreça no time do Grêmio, porque o Grêmio hoje a gente, como tá acostumado a perceber nas partidas, é um time que faz muita virada de jogo, toque de bola. Ele me parece um jogador mais individualista, aquele jogador que baixa a cabeça, que sai correndo com a bola. Então acho que ele foge um pouquinho do estilo de jogo que o Grêmio propõe. Michael, tu falou isso aí, pra mim faz totalmente sentido, porque o Grêmio tá encontrando times extremamente retrancados e que aquele jogador que só vai baixar a cabeça e só vai correr, não vai funcionar
por quê? Porque o adversário não tá dando espaço, então não tem nem para onde ele correr, né? O que a gente precisa muito nesses times que vão jogar muito fechado contra a gente, como foi o caso Internacional, como foi o caso de Paraná, entre outros, são jogadores que vão chamar a responsabilidade, vão buscar o drible, vão tentar o chute de fora da área, vão tentar dar fazer um escape pelas pontas, né? Então acho que talvez seja por isso mesmo que o Michael Suel não tá funcionando nesse time do Grêmio, porque o time do Grêmio não é um time que joga no contra-ataque, talvez fosse um estilo de jogo que caberia mais na característica do Michael Suel. E o Michael Suel também, por exemplo, se nós pegarmos o jogo contra o Paraná, o que ele fez no jogo inteiro foi passe para trás, né? Chegava perto da área, passe para trás. Ele não estava demonstrando, ele não está na mesma sintonia dos demais jogadores, na verdade. Isso é o que eu estou identificando, pelo menos. Júnior, outro de vocês têm informação do Douglas, porque talvez seja um jogador que, no momento como esse, ele teria aquele passe diferenciado, né, pra furar essas retrancas que o Grêmio tá enfrentando. Alguém sabe alguma coisa dele? Só depois da Copa. Só depois da Copa. Quem mais depois da Copa? Arthur, Everton também, mais alguém? O Everton talvez no último jogo antes da Copa, Arthur depois da Copa, Jael volta, já pode jogar já. Deixa eu lembrar mais lesionados. A maioria volta só depois da Copa. O Michel, que é reserva, mas ele encaixa bem no time, joga bem na defesa. Sim, jogador importante que tem um chute bom de fora da área. Somente depois da Copa. Uma coisa que eu vi hoje, que eu achei bem interessante, que o capitão Michael estava na lista dos 35 da Copa. Achei muito interessante isso. Interessante. E olha a idade dele, né? Só um comentáriozinho aqui, eu tava ouvindo uma entrevista, acredito que foi a entrevista do Tite. O Tite, em dado momento, pelo que o pessoal que estava próximo a ele, da comissão técnica, comentou numa entrevista, ele chegou a ter preferência do Michael em detrimento ao Arthur. Acho que isso é um dado importante. O Michael não é de hoje, né? E a diferença do Michael é que aquele passe de profundidade, aquele passe que quebra a linha, o Maicon tem muito mais qualidade nisso do que o Arthur, né? O Arthur tem um jogo um pouquinho diferente do Maicon. Mas eu acho um equívoco do Tite, porque ele não pode... É que, na verdade, aí entra a questão de estratégia, e o Brasil nunca teve esse interesse de pensar em times para as outras Copas, né? Mas o Arthur tem que ser trabalhado para as próximas Copas do Mundo. Isso aí é um equívoco. A gente não se trabalhou o Neymar, Tá, tudo bem, né? Teve outros jogadores, como por exemplo o Ganso, que não renderam, mas o Neymar tinha que ter ido já para a Copa anterior, já de se adaptar à seleção brasileira, o que era uma seleção brasileira, talvez inclusive teria ajudado muito mais. O Brasil não tem esse cuidado com a questão de produzir uma nova seleção para a próxima Copa na Copa anterior, esse é um problema. Um jogador que aconteceu isso foi o Kaká em 2002, né, que muitos acreditavam que o Filipão levaria o Alex, né? E ele acabou levando o Kaká, que devia ter em torno de 20 anos e não era... Ninguém já colocava como uma figura garantida naquela Copa. Teve também o caso do Ronaldo Nazário, em 94. Isso, que ele ainda nem entrou em campo, né? Mas ele estava lá com o grupo. Lá, né? Sim, mas para conhecer o ambiente, para saber o que é uma seleção brasileira. Não adianta querer chamar o jogador só quando o treinador acha que está pronto. O jogador chega lá, não conhece o ambiente, não tem cancha, vai chegar ali, daqui a pouco não vai render aquilo que pode. Voltando à questão do Jael, assim, eu peguei aqui os últimos jogos dele. O último jogo que ele fez pelo Grêmio, agora antes da lesão, foi aquele 5-1 contra o Santos. Anteriormente a esse, ele participou no 5-0 contra o Cerro Porteño, que ele fez o terceiro gol do Grêmio, e ele também participou do Goiás 0, Grêmio 2, lá no Serra Dourada, que o Grêmio, né, venceu por 2-0. Então, os últimos 3 jogos deles, o Grêmio marcou, né, mais do que um gol, né, por partida, inclusive 2 goleadas elásticas. Então, os números e os gremistas dizem que Jael faz falta no Grêmio hoje. Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Ceará, lá na casa deles, às 19 horas. Tu chegou a pegar aí, Maicon, os números do confronto do Grêmio contra o Ceará? Tenho sim, Victor. Nós temos 13 jogos contra a equipe do Ceará, são 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Eu fiz uma estatística em separado aqui apenas do Campeonato Brasileiro, que vai ser o jogo do final de semana. Nós temos no Campeonato Brasileiro 8 partidas contra o Ceará e a estatística não é muito boa. Temos 2 vitórias, 2 empates e 4
4 derrotas. Precisamos dar uma melhorada nessa estatística. O Ceará, o Grêmio na rodada passada do Brasileiro pegou o Paraná, que era o Lanterna, e agora o Grêmio pega o vice-lanterna, o Ceará, que só marcou 3 pontos na competição, ainda não venceu, né? E tem 3 empates. Mas o Ceará, e assim como o Paraná, e a mesma questão do Defensor, são clubes que dentro da história ali não dão mole pro Grêmio, né? Nós temos, tem goleadas ali de 5-1, por exemplo, em 2010, mas nós temos ali uma estatística um pouco apertada contra eles. E um destaque, né, pro Ceará. O Ceará é interessante fazer esse destaque. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil de 94, invicto, vencendo o Ceará na final. Sim, ele tá marcado aí na nossa história com essa final, e aí, né, novamente vem aquela dúvida, como é que o Renato vai armar esse time para tentar furar o bloqueio, né? No nosso receio hoje não é nem tomar gol, que o Grêmio tá com uma defesa bem sólida, os nossos receios são ali do meio para frente. Como é que o Renato vai encaixar esse time para poder sair de lá com os 3 pontos se o Grêmio tiver pretensão alguma dentro desse campeonato, né? Vou fazer uma observação. Um time que o Grêmio acho que já beira 100 gols no ano, e o nosso problema é o ataque. Tem partidas que sobram gols, né? E em algumas partidas tá meio escasso, né? Talvez pode falar, Diego. Na verdade, eu vejo da seguinte forma: se nós formos analisar, o Grêmio fez muitos gols, mas em um número reduzido de partidas. Não reduzido até, na verdade, mas se nós formos analisar, boa parte dos gols, nós fizemos 5-0, nós fizemos 4-0, nós fizemos 3-0, nós fizemos várias goleadas já no ano, se nós formos analisar. E em alguns jogos em específico, nós não estamos marcando gols, né? No fim das contas ali, marcar 5-1 no Santos é importante, mas marcar 5-1 no Santos e depois perder 2 pontos contra o Inter, 2 pontos contra o Paraná, 2 pontos contra o Atlético Paranaense, esse é um problema dentro do campeonato. E aí, dentro da história, explica um pouco porque o Grêmio tem tão poucos títulos no Campeonato Brasileiro, né? Depois que mudou esse formato do brasileiro para pontos corridos, dificou muito. O Grêmio já foi algumas vezes vice-campeão, como 2008, como 2013, com o próprio Renato como técnico, né? Mas aquele a mais o Grêmio não está conseguindo, porque eles geralmente têm uma dificuldade de vencer partidas fora contra times pequenos, e tem muitos jogos em casa que ele acaba não conseguindo a pontuação, né? Isso que tu falou, Vitor, me lembra exatamente 1-1 contra Figueirense dentro de casa em 2008, que foi ali uma pontuação que o Grêmio perdeu, que foi, até hoje eu não esqueço, que foi muito frustrante. E depois dali o São Paulo foi lá e acabou sendo campeão brasileiro, um título que estava na nossa mão, né, pessoal? Figueirense, que é uma outra equipe que tem uma estatística muito boa contra o Grêmio também, né? Outro clube que, apesar de ter tomado 7-1 naquele ano, fora de casa, pois dentro de casa, dentro do Olímpico, fez o crime, né? Para mim, aquele vice brasileiro passa pelo jogo do Goiás, que a gente estava ganhando dentro de casa e tomou a virada. Não foi um jogo só. Aquele ano tem uma série de fatos que a gente pode dizer que foi ali, né? Porque chegou no segundo turno o Grêmio, muitos jogos que ele poderia vencer, ele acabou não vencendo. Só que se tu pega no papel, né, a realidade para aquele time tem muito mais a ver com o retorno do que com o primeiro turno, né? Que o Grêmio venceu muitos jogos mesmo com um time muito limitado, né? Aquele time que era treinado pelo Celso Roth. E tem um ponto daquele time, na minha opinião, que eu destaco: a saída do Roger, né? Aquilo foi muito importante para essa decaída, na minha opinião. E a reposição não foi à altura, né? Quem veio para o lugar foi o Souza. Não. Na verdade, quem veio pro lugar foi o Tcheco, mas ele ficou um tempão sem poder atuar. Não podia, porque ele tinha que esperar a janela abrir e etc. E a gente ficou sem ele um tempão. Mas enquanto o time tava com o Tcheco, o time tava redondinho, né? Quando entrou o Souza, eu lembro que o Grêmio tava não sei quantos jogos sem perder. O Souza entrou em campo, o Grêmio perdeu pro Flamengo no Maracanã. E a partir dali, de se colocar meio que a força
Phillips e o Souza no time, o Grêmio começou a decair, né? Então, se o Grêmio permanecesse com o Roger Flores naquela época, muito provável que o Tri teria vindo. Eu sou um que pra mim, Libertadores é a coisa mais importante que existe, né? Mas tá na hora do Grêmio ganhar um campeonato brasileiro, e não digo um campeonato brasileiro, eu digo no mínimo 2 campeonatos brasileiros, porque clube grande dentro do Brasil, o Grêmio tem um número grande de Copas. Nós temos as Copas do Brasil e a Supercopa de 1990, né? Somando todos os títulos nacionais, o Grêmio é octacampeão nacional, mas só que dentro do Campeonato Brasileiro é importante conquistar pelo menos mais uns 2 títulos, porque é o patamar do Grêmio. O Grêmio já deveria estar com 6, 7 títulos do Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos uns 4 seriam aceitável. 2 tá feio pro Grêmio agora. Maicon, passa os pontos principais aí de como tá a classificação do brasileiro. Temos 6 rodadas concluídas do campeonato. O líder é o Atlético Mineiro com 13 pontos. O Grêmio ocupa no momento a 8ª colocação com 9. Se o Grêmio vencer o Ceará no final de semana, passa a ter 12 pontos e fica momentaneamente na 2ª colocação. O Grêmio ele já enfrenta na finaleira, já, né? O último jogo da rodada, junto com o América Mineiro e São Paulo, né? Então ele vai entrar em campo já tendo uma noção boa Exato. de como ele vai ficar na classificação, né, Maicon? Isso, Victor. O Grêmio vai jogar no domingo, a partir das 19 horas, no Castelão. Chegou a pegar os dados aí, Júnior? Não encontrei nada de concreto aqui. Mas pelo que tu viu, o Grêmio deve ir com um time misto, né? Eu acho que, pelo que eu vi, volta o Jael, e ele, como ele popou hoje o lateral esquerdo, o Bruno Cortez, provavelmente o Bruno Cortez vai atuar. Mas é que o time, na verdade, o time já tá muito defasado, né? Mas pelo que eu vi, vai poupar mais algum jogador. Acredito que o Luan não jogue. Provavelmente ele vai poupar porque realmente não tem condições, né? Porque até onde eu vi não tem jogo nem de Copa do Brasil, nem de Libertadores. Time misto forçado. Então agora é só brasileiro, até a parada da Copa a gente só tem brasileiro, né? Quantas partidas são até a parada? Temos 6 partidas. O Grêmio joga com o Ceará fora, Fluminense em casa, Bahia fora, Palmeiras em casa, América Mineiro em casa e fecha com o Sport fora de casa. Tem uma boa sequência aí pro Grêmio entrar na Copa do Mundo pelo menos no G4, né? Para não ter uma grande diferença do pelotão da frente. Pelo potencial do Grêmio, dá para terminar em primeiro, né? Nessa relação. Ano passado, né? Se eu não me falha a memória, nessa época do campeonato a gente tinha um monte de figurinhas meio estranhas ali na frente, né? Esse ano a gente tá com o Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense. Então com vários times grandes ali na parte de cima da tabela, né, já desde o início. Então esse brasileiro tem boas chances de ter uma disputa acirrada pelo título, diferente do ano passado, que praticamente o Corinthians nadou o brasileiro inteiro sozinho. O Corinthians já não tá mais com a mesma força, né? Em cima disso também tem a informação do Carrilli, né? Carrilli saiu do comando técnico do Corinthians, então isso daí pode prejudicar um pouco também o comando técnico, né? O Osmar Loss, que trabalhou no Internacional, foi quem assumiu, que já trabalhava lá no Corinthians. Então o Corinthians fez a mesma situação que já vinha fazendo, né? Saiu o Tite, entrou o Carrilli, que já trabalhava ali, e agora o Osmar Loss. Então entra um profissional que vai seguir o que já estava sendo feito, claro que vai ter as suas características, mas talvez a grande força que o Corinthians perdeu do ano passado para esse é a ausência do Jô, né? Pessoal, trazendo aqui até uma informação a respeito do atleta do Ceará, não sei se já foi comentado. O Ceará está com 3 pontos em 6 jogos, tem 13 empates, 3 derrotas, fez 4 gols e tomou 10, Renato. Os últimos 3 jogos foi derrota, empate. Mais um detalhe sobre... Terceira pior defesa do Ceará. Ceará e Paraná são os únicos 2 times que não venceram no Brasileiro ainda. Mais um detalhe do jogo de domingo é a troca do comando técnico do Ceará. O Jorginho vai fazer a estreia contra o Grêmio. Saiu foi Marcelo Chamusca, né? Isso. Eu não tenho medo do Ceará. Não, com todo respeito do Ceará, mas não tenho medo do Ceará. O meu medo é da retranca. O nosso maior adversário esse ano está sendo a retranca. Ou o maior adversário seja nós mesmos, né, que não estamos conseguindo em algumas partidas encontrar a solução para abrir o placar. Eu cito essa situação da finalização que eu já comentei, que o Grêmio tem que finalizar mais, o Grêmio tem que arriscar mais. Chegou na frente da área,
com certeza, toque de bola, tentar achar a melhor jogada, mas não tá dando certo, tentou 1, 2, 3 vezes, não deu, dá um chute, como várias vitórias aconteceram esse ano, dá um chute, tenta arriscar, tenta uma finalização de fora da área, tenta assustar um pouco o adversário, porque senão fica muito toque de bola e o tempo passa, e depois o resultado de 1-1, ou 0-0, ou 2-2 não é interessante pro Grêmio, principalmente contra clubes menores ou contra times menos qualificados, como a questão do Internacional. O gol que marca esse confronto do próximo domingo, né, entre Grêmio e Ceará, foi a final da Copa do Brasil de 94, onde a primeira partida foi 0-0 e na segunda, no dia 10 de agosto de 94, o Grêmio venceu no Olímpico por 1-0, gol de Nildo, o Ceará, e foi bicampeão da Copa do Brasil. Ouçam a narração do momento do gol que nos trouxe esse título. Olha, prepara-se para fazer a cobrança. Carlos Miguel pela direita. A pressão do Grêmio é total. O Ceará joga com 10 jogadores dentro da sua área. Atenção, prepara-se Carlos Miguel. Carlos Miguel levantou. Bola alta, de cabeça. E é gol! Nildo! Gol do Grêmio! Na pressão! Para não deixar o tempo correr! O Grêmio decidiu logo e foi pra cima. Nildo, 3 minutos e meio. Nildo, o goleador do Grêmio, jogador revelação do Grêmio nesta Copa do Brasil. Grêmio 1, Ceará 0. Diego, tu quer fazer um comentário final e se despedir? Bom, pessoal, fazendo um resumo aqui, a Grêmiopédia é uma enciclopédia que iniciou em 2015 com o objetivo de preservar a história do Grêmio. Então, o que a gente está fazendo aqui é um podcast para fazer uma divulgação da história do nosso clube, para que o torcedor tenha acesso a informações que daqui a pouco não conseguiram localizar em outros locais. O interesse sempre é divulgar a história do Grêmio, é isso que a gente vem fazendo desde 2015. Todo mundo que tiver interesse de colaborar, as portas estão abertas, é só entrar em contato com o Grêmiopédia e enviar daqui a pouco algum material que tenha. No futuro, nós esperamos poder abrir a Grêmiopédia para mais pessoas, da mesma forma que é o Wikipédia, com um cadastro ali, mas hoje em dia, geralmente, as pessoas entram em contato, a gente faz uma avaliação e a pessoa começa a editar se ela tem a possibilidade aí e até a perícia para trabalhar no MediaWiki. Então, quem tiver interesse aí pode entrar em contato conosco para enviar material e pode entrar no site ali e tem todas as informações disponíveis para conhecer mais a história do nosso Grêmio. Obrigado, Diego. Maicon, qual que é o teu comentário final? Primeiramente, eu queria dizer que é um grande prazer fazer parte da equipe da Grêmiopédia, fazer parte agora também do podcast Legado Tricolor. É um trabalho que está começando e tenho certeza que vamos fazer aí um bom trabalho, também em colaboração aí com o torcedor. Eu queria falar a respeito da Grêmiopédia, que nós temos o site, então, da Grêmiopédia, que o endereço é www.gremiopedia.com. Nós temos algumas formas de contato também, que torcedor, o nosso amigo aí, ouvinte, pode estar utilizando. O nosso e-mail é contato@gremiopedia.com. Nós temos também algumas plataformas que estamos presentes, que é o Facebook. No Facebook é o @Grêmiopédia. No Twitter somos @Grêmiopédia. E temos também o canal no YouTube, que é a Grêmiopédia. Nós temos também o Instagram, que é @Grêmiopédia. E nós vamos postar possivelmente esse podcast pelo YouTube. Então, se você está ouvindo pelo YouTube, pode deixar nos comentários alguns assuntos que vocês gostariam que a gente pudesse comentar também nos próximos podcasts, sugestões, para nós melhorarmos esse trabalho para todos aí. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos aí. Boa noite a todos os gremistas. Obrigado, Maicon. Assim, né, hoje é muito fácil também de pegar e fazer o seguinte, né? Joga Grêmiopédia no Google, que vai aparecer o site, vai aparecer Twitter, vai aparecer Facebook, vai aparecer Instagram, entre outras páginas nossas pode aparecer também. Júnior, conta aí, faz o teu comentário final para nós. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao pessoal que ouviu até aqui, a gente falando um pouco sobre o Grêmio, a paixão que a gente tem em comum, dizer que eu estou muito feliz de participar desse projeto, que tem sido uma satisfação pessoal participar, estou há um ano no projeto Grêmiopédia, e dizer pro pessoal aí, dar o joinha no vídeo aí, que vai ajudar um pouco a gente. É isso aí, muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Júnior. Então, né, joguem Grêmiopédia no Google, vai aparecer o site, vai aparecer redes
social. A gente só está iniciando, esse é o primeiro legado tricolor. A gente pretende fazer com uma periodicidade semanal ou de 2 em 2 semanas. Vão ter novidades nos próximos programas, vamos fazer abordagens diferentes. Claro que a gente vai sempre estar comentando a rodada. Futuramente também vamos fazer algumas parcerias, vamos convidar pessoas para participar do programa, que, né, quem está acostumado a acompanhar podcast sabe que geralmente são pessoas que nem moram no mesmo local, que fazem através de Skype, né? Não são tantas pessoas que têm condição de pegar um estúdio e fazer uma gravação, então aqui estão amigos que alguns não se conhecem pessoalmente, outros sim, mas é uma amizade que vai se fortalecendo através do Grêmio e dessa pesquisa de reviver essa história gloriosa, e nós aqui, cada dia que passa, a gente fica mais satisfeito, e a gente não percebe muitas coisas na história do Grêmio que a gente não sabia, a grandiosidade que o nosso clube de coração tem, né, e a gente vai percebendo isso fazendo a pesquisa, editando a Grêmiopédia, né? Então é um canal, é um site aberto para todos, todo mundo que puder colaborar, a gente fica muito feliz, porque o site não é nosso, a gente só edita ele, o site são de todos os gremistas e de torcedores de outros clubes que se interessam por história também. Então quero agradecer vocês todos, Diego, Júnior, Maicon, o Rafael, que fez a participação dele um pouco curta, mas também participou do programa. Quero agradecer todos pela oportunidade que a gente conseguiu desenvolver essa ideia, que é mais uma das ideias que a gente está desenvolvendo em prol de fazer uma manutenção da história do Grêmio, né? Então eu entrei na Grêmiopédia faz uns 2 anos e a satisfação é imensa todos os dias que eu entro um pouquinho ali e faço a edição. Então muito obrigado a você que escutou até aqui, e a gente assim que possível vai ter o próximo legado tricolor. Então a Grêmiopédia agradece, até a próxima.